E após a pressão na CPI do MST, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pode deixar o cargo na reforma ministerial prevista para os próximos dias. Quem também corre risco é Alexandre Silveira, de Minas e Energia, desgastado após o apagão da última terça-feira. Mais detalhes com Bruno Pinheiro. A mudança na pasta do agronegócio ganhou força após Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, ser ouvido na CPI que investiga os atos do MST, as recentes invasões no governo Lula. Alguns parlamentares reclamam ainda da falta de verba, que o repasse do ministério é muito menor do que o aguardado. De um outro lado, também no Congresso, os parlamentares reclamam da dificuldade de acesso ao ministro Carlos Fávaro, que eles estariam com dificuldade na agenda e nessa interlocução entre o Congresso e o Ministério da Agricultura, um segmento importante. Diante disso, surge a possibilidade do Ministério de Carlos Fávaro, elogiado diversas vezes no Palácio do Planalto, também ser inserido nessa mini-reforma ministerial que deve acontecer após Lula retornar da África do Sul. A expectativa é que uma reunião aconteça no dia 22 em diante com Lula e outros aliados, a fim de entender se Carlos Fávaro deve continuar no Ministério da Agricultura. O Carlos Fávaro, que é do PSD, a mesma legenda do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que aliados também de Lula estão pedindo a mudança no Ministério de Minas e Energia. Os dois nomes estariam então nesta linha de fogo e quem vai dar a resposta final será o presidente da República após retornar de mais uma agenda internacional. Aliados de Carlos Fávaro, com quem eu conversei, me responderam que o ministro está firme e muito forte e que tudo vai se resolver na semana que vem. Eles acreditam que essa mudança não deverá acontecer. A gente continua acompanhando qual será a medida que Lula vai adotar em relação a este ministério. De Brasília, o Bruno Pinheiro. E aí, Amanda Klein, segundo aí suas apurações, qual vai ser o destino então de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura? Segundo aliados dele ouvidos pelo Bruno Pinheiro, nada vai acontecer com ele. Ele permanecerá no Ministério de Agricultura. Tem também no limbo aí Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia. Não havíamos falado de possibilidades de mudanças nesses ministérios até agora, né? Olha, Lívia, por hora eu não vejo esses ministros como os mais passíveis de troca. Há sempre muita especulação no Congresso, porque qualquer ministério tem suas insatisfações e gera algumas rusgas, algumas contendas. Por exemplo, no Carlos Fávaro, não tem nada a ver com a participação dele com essa CPI do MST, que está absolutamente enfraquecida, e é uma CPI ideológica, dirigida, comandada pelos bolsonaristas mais radicais. Não tem nada a ver com uma possível troca do Carlos Fávaro. Eu ainda acho difícil que isso aconteça. Não acho que ele seja um dos ministros com mais probabilidade de perder o cargo, muito pelo contrário. Agora, o que tem em relação a ele é uma insatisfação dos parlamentares, porque ele destinou parte daquelas emendas do antigo orçamento secreto, né, que são emendas ministeriais, emendas dos parlamentares, para o estado dele do Mato Grosso, e não atendeu a outras demandas de parlamentares, de deputados e senadores. E isso sim gerou insatisfação e o colocou um pouco na berlinda, mas acho difícil que seja suficiente para que perca o cargo. E o Alexandre Silveira é uma pessoa que tem a total confiança, respaldo e apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, seria comprar briga com ele. Acho mais difícil ainda. É claro que ele ficou, a pasta dele ficou de alguma forma na vitrine, nos holofotes com o apagão da semana passada, mas também nada indica que ele perca o cargo. Acho mais provável que essa troca, embora ela esteja ainda muito mais na cabeça do Lula do que de fato, mas pelo que eu ouço nos bastidores, eles vão ter que arranjar, na verdade, uma solução para o Ministério do Desenvolvimento Social. O PP deixou claro, queremos o Ministério do Desenvolvimento Social. O que o governo Lula vai fazer? Vai esvaziar essa pasta? Vai separar o Bolsa Família e colocar na Casa Civil de Rui Costa? Alguns auxiliares próximos, o próprio Rui Costa já disse que não, que isso está fora de cogitação, mas daria a pasta inteira para o PP ou não? Ou acharia uma outra pasta de igual importância? Porque quando o PP pede o Ministério do Desenvolvimento Social, no fundo o que ele está pedindo? Olha, queremos uma pasta que tenha capilaridade, que tenha verba, que tenha recursos
para você dar emenda parlamentar que tenha dinheiro, tem uma pasta que seja robusta e importante. Se não é o desenvolvimento social, tem que ser uma pasta do mesmo quilate. Vamos ver. O Beraldo, tem muita especulação até a reforma ministerial real, vamos dizer assim, né? Tem muito balão de ensaio e até agora há pouco a gente não via o nome do ministro da Agricultura nesse rol aí de ministros que podem cair. Pois é, a gente tem que enxergar em dois aspectos, né? Tem os cargos que estão sendo negociados com republicanos, sobretudo, e progressistas, e que colocam, por exemplo, o nome de Márcio França aí no balcão de negócios. Márcio França, que foi um aliado de primeira hora do Lula, fez a articulação para que Geraldo Alckmin se filiasse ao PSB e fizesse uma aliança com o Lula, jogando no lixo tudo aquilo que sempre disse em relação a Lula, e fizeram esse casamento. Esse casamento tem padrinho, chama-se Márcio França, e agora o cargo dele no governo, porque perdeu a eleição para o Senado em São Paulo, está aí sendo negociado tranquilamente. Há todo o imbróglio do ponto de vista dessa acomodação dos partidos que querem ajudar o governo no Congresso. Entretanto, quando você olha para o caso de Fávaro e do Alexandre Silveira, é diferente, porque essa insatisfação tem incomodado a Lula. E Alexandre Silveira, por exemplo, no Ministério das Minas e Energia, que é um ministério importantíssimo, ele tem desempenhado mal, ele não tem tido condições ali de fazer as articulações necessárias para que essas áreas que são fundamentais ao país possam avançar. Fávaro, na CPI do MST, que não é uma CPI de faz de conta, que não é ali um palco circense, como quer contextualizar a Amanda, é uma CPI que está fazendo um trabalho bastante correto, vai produzir um relatório robusto, consistente, demonstrando a realidade que existe nessas invasões do MST, nesses acampamentos do MST, foi esvaziada justamente como parte desse acordo aonde Arthur Lira quer favorecer o governo, mostrar boa vontade em ajudar o governo para ser recompensado. Agora, não acredito que será nem com o Ministério da Agricultura, nem com o Ministério da Minas e Energia. Esses dois ministérios vão ficar mais para frente, provavelmente serão substituídos por pessoas da confiança do próprio Lula, não entrarão nessa negociação política mais ampla.